Vou continuar a orar, porque preciso de pedir o meu pai. Então, pai, por favor, peço que tu falas por mim. Podemos ouvir a tua palavra fielmente e com certeza, e a tua palavra tem o poder de mudar as nossas vidas. Pensamos isso de ti, pai. Obrigado. Então, normalmente gosto de agarrar um pouco a atenção, mas hoje vamos falar sobre dinheiro, então não preciso de fazer nada. A palavra dinheiro, todas as pessoas prestam atenção. Então, vamos falar sobre a diferença entre o amor do dinheiro e contentamento e piedade. Então, primeiro, queria partilhar um pouco da minha vida. Quando eu era na secundária, era o capitão da minha equipa de luta olímpica e não conheci Jesus e não era um bom homem. Então, neste exemplo, estou a comparar a mim aos mestres falsos, no exemplo, infelizmente. Mas era infatuado com elas, não consigo ler, não entendi o que Jesus fez por nós, especificamente por mim. Não estava contente com eu, com ninguém, e criava. Oh, yeah, podemos. E criava divisões na minha equipa também, porque era o capitão e tinha o poder de criar uma conhecimento ou feeling, ambiente da equipa, mas eu usei isso para eu criava divisões na equipa. E especificamente estou a partilhar isso porque não estava contente com Deus, com a minha carreira de luta, com eu, nada, não estava contente com nada, então também não estava a viver com piedade e não era um bom líder. Então, todos nós temos alguma coisa que não estamos satisfeitos. Então, primeiro queria perguntar, com o que é que ainda não estamos satisfeitos? O que é isso? Todas as pessoas têm alguma coisa que não estamos satisfeitos. Então vamos ler a passagem. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, como é. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com um contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dela. Tendo sustento e com que nos vestir, estamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns na cobiça se desviaram de fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, qual é a razão que Deus quer nos pensar nisso? E se nós estamos contentes com Deus, vamos querer algo mais. Desculpe, não estou a usar os slides muito bem. Se nós estamos contentes com Jesus, vamos sempre querer algo mais.
Então, esta passagem, em geral, é uma passagem, é um aviso contra a tentação de querer ficar rico e um incentivo para estar contente com ela. E com ela único, só ele. Então, o contexto da passagem, estamos a pregar pela carta, então estamos a entender o contexto, mas o desejo de Paulo nas igrejas, em geral, ele queria ver as igrejas unificadas, a funcionar firmemente, em conjunto, um do outro. Na carta aos Éfesos, ele estava a falar assim como a igreja a funcionar como apenas um corpo, uma benção na comunidade, coisa assim. Então há um contraste muito claro entre o piedade e contentamento dos mestres falsos e dos crentes. Então, o contraste aqui, vou atrás aqui, e nos versículos 4 e 5 criam divisões. Versículo 4, contra as sãs palavras do nosso Senhor Jesus. Então o quê? Queriam mais. Não estavam contentes com Jesus. E o que aconteceu? Atormentaram-se com muitas dores. No último versículo desta passagem. Então há um contraste entre os mestres falsos e os crentes. Os mestres falsos são contra as sãs palavras, criaram divisões, queriam mais e atormentaram-se com muitas dores. Então, por nós, são um exemplo. São um exemplo do que pode acontecer quando alguém está a tentar usar indevidamente a piedade. Então, os crentes, há um contraste aqui. Então, ainda temos alguma coisa bom para falar. Devem viver com piedade e contentamento. Então, seguidamente, não sei quem vai pregar no próximo domingo, mas falem com os olhos a fugir das mesmas tentações. E vamos falar nisso o próximo domingo. Mas hoje queria comunicar que devemos estar contentes. Então, podemos fugir e devemos fugir às tentações. Claro, mas primeiro precisamos de entender o que está a acontecer e precisamos de estar contentes com Jesus. Então, devemos estar contentes por oposição do amor do dinheiro, neste exemplo especificamente, e não do dinheiro. O dinheiro não é o problema, mas o amor do dinheiro. Se não estamos contentes com Jesus, vamos sempre querer algo mais, porém aquela vida vai sempre terminar em dores. E Paulo anunciava pela igreja, na igreja dos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 até 13, vou ler, mas estava a falar sobre a experiência dele próprio. E disse assim: não digo isto alguma coisa, pois aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na pobreza e também na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. A ter fartura e a ter fome, a ter a abundância e a ter o suficiente. Posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. Não tinha o desejo de ficar rico. Por quê? Porque já sabia que tinha o que precisava. E um outro exemplo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A igreja dos Coríntios estava a partilhar uma metáfora que já somos ricos. Não precisamos de querer ficar ricos, porque já somos ricos. Claro que no sentido espiritual. Então ele disse assim: conhecem bem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vossa causa, para que vocês pudessem tornar-se ricos pela sua pobreza. Então, os mestres falsos estavam a tentar usar indevidamente a piedade, supondo o quê? Supondo que a piedade é fonte de lucro. Mas acabamos de cantar: Jesus é o fonte de lucro. E Ele vem por nós. Ele morreu por nós. Então, se nós estamos contentes com Jesus, vamos querer algo mais. Então, isso é bom, mas no dia a dia,
o que vamos fazer com isso dia a dia? Um pregador vai dizer, estejamos contentes com Jesus, e agora estamos contentes. E não vai funcionar assim. Então, sim, precisamos estar contentes com Jesus, como Paulo. Então, eu estava a pensar esta semana, como Paulo fez isso muito bem. Se é um homem que fez isso, foi o Paulo, na minha opinião. Então, ele disse assim, Jesus disse isso, mas ela estava a sofrer, Paulo estava a sofrer e pediu a Jesus 3 vezes para tirar o sofrimento. Então, tinha uma opção. Pode estar incontentemente, não sei uma palavra, não, mas incontentemente, ou ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ficava contente. Paulo ficava contente de repousar com Jesus ao lembrar-se como foi salvo. Já foi salvo. Já tinha o que ela precisava. Então também Pedro, para viver uma vida de piedade, Pedro falou especificamente sobre isso. Então prestem atenção à última frase nesta passagem. Então o contexto desta passagem, o Pedro estava a dizer-nos que, Deus deu-nos tudo o que precisamos de viver uma vida de piedade, a pensar nas promessas de Deus, e disse, por isso mesmo vos reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por estas coisas existindo em vós e em vós aumentado, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, é esquecido da purificação dos 6 pecados da outra. Então, quem não tem o piedade? Os homens que é esquecido da purificação. Então, estava a pensar, qual é um exemplo disso? Como vamos lembrar a nossa purificação? E foi uma imagem na minha cabeça. O que é que estamos a fazer? Um batismo. Eu conhecia a Courtney. Estou a crying, não sei a palavra. Chorar. E ela estava a chorar. Porquê? Porque estava contente com Jesus a recordar o quê? Durante um batismo. Estamos a recordar que Jesus lhe salvou, que lhe tornou rica, fez dela um cidadão do céu. Então vamos fazer o mesmo, lembrar-nos a nossa purificação. Então estejamos contentes com Jesus. Então, primeiro, se houver algum material que precisa mesmo, diga. Temos a igreja, não para ficar rico, mas cuidar um do outro. Então, se houver alguma coisa material, diga. Esta mensagem não é sobre isso. Mas a igreja em Éfeso precisava de um aviso contra os mestres falsos. Hoje em dia temos a mesma condição nos nossos corações. A tentação de querer seguir algo contra Jesus sempre está presente conosco. Dinheiro, fama, qualquer amor contra Jesus.
sempre está presente. Então é uma coisa fácil de esquecer. Então precisamos de recordar momentos assim, quando estamos a recordar o que Jesus já fez por nós. Então estamos contentes com o preço, com o quê? O preço dos nossos pecados contra Deus merece verdadeiramente amor. Mas Jesus morreu por nós. Além disso, ressuscitou, enviou-nos o Espírito Santo para viver a nós, dar-nos vida, esperança e propósito na nossa vida e estar sempre conosco. Então, vamos não querer algo mais e estejamos contentes com Jesus. Então, vou reler a passagem. Há para um lugar ou dois, e vamos terminar aí. Então, se alguém ensina outra doutrina, uma doutrina do que a ressurreição de Jesus, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus disse-nos, já temos o que precisamos. E com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões, contendas de palavras, de canais sem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade. Então, não estavam a recordar o que Jesus fez. Supondo que a piedade é fonte de lucro, não é fonte de lucro, queriam algo mais. De fato, a grande fonte de lucro é a piedade. E como temos isso? Como prosseguir? Ok, prosseguir isso, vamos recordar com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, a cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, o amor de alguma coisa contra Jesus, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram de fé e assim mesmo se atormentaram por muitas dores. Ninguém quer isso. Então isto não é uma mensagem muito feliz, desculpem, mas precisamos de ser intencionais de recordar o que Jesus fez por nós. É um aviso contra a tentação de querer ficar ricos especificamente, e na nossa vida a tentação de querer algo mais para estar contente. Não, podemos estar contentes com Jesus. Se nós estamos contentes com Jesus, vamos querer algo mais. Então, nós estamos contentes a recordar como Deus já nos salvou. Então vamos orar. Obrigado, Pai, pela adopção de nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ti. Salvaste-nos. E ajuda-nos de estar contente contigo. Tu és suficiente, mais do que suficiente. Tu ajuda-nos a estar contentes contigo. Põe nas nossas cabeças esta semana como nos salvaste.
Obrigado por tudo, Pai.